igreja. Amém, amém, amém. Obrigado, Mateus. Queria convidar você a estar nessa noite, a estar de pé para orar junto conosco nessa noite, amém? Queria que vocês orassem junto conosco também, tá bom? Amém. Aleluia. Eu convido você a fechar os seus olhos nessa noite. Este é o momento que o Senhor preparou para que a gente possa adorar, para que a gente possa buscar mais da presença dEle. E nessa noite eu te convido a se esvaziar de tudo aquilo que está dentro de você, para que você possa se encher de Deus nessa noite, se encher da paz de Deus. Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos, Senhor, em posição de adoradores na Tua presença. Nós nos colocamos aqui, Deus, porque sabemos que aqui é o melhor lugar para nós estarmos. Pai querido e amado, nessa noite nós queremos Te pedir que o Senhor venha com fogo neste lugar, que o Senhor venha com fogo sobre as nossas vidas. Pai querido e amado, nós queremos sair daqui transformados, nós queremos sair daqui restaurados pela Tua presença. Espírito Santo de Deus, nós não nos conformamos com o raso, mas nós queremos mergulhar em Ti, nós queremos mergulhar, Senhor, em tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Deus, nós nos esvaziamos de nós mesmos. Espírito Santo de Deus, nessa noite nós imunizamos essa casa, nós imunizamos os nossos corações, Senhor, porque tudo que é ligado na terra será ligado no céu, e nós cremos que grandes coisas o Senhor vai fazer nessa noite. Nós cremos que grandes coisas o Senhor vai realizar nessa noite em nossas vidas. Pai querido e amado, nessa noite nós queremos Te pedir, nós queremos engrandecer o Teu santo nome, por tudo que Tu és e por tudo que Tu tens feito em nossa vida, em nome de Jesus. Senhor Deus, maravilhoso Pai, estamos aqui na Tua presença, Deus, para Te louvar, Te exaltar e Te engrandecer, Deus. Que o Espírito Santo de Deus venha estar presente nessa noite, Pai, no nosso meio. Que o Senhor venha nos encher, Deus, da Tua graça, Pai. Que Teu Espírito, Pai, venha habitar no coração de cada um, Pai, tirando toda tristeza, trazendo alegria, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, venha nos encher, Deus, nessa noite, guardar, livrar cada um que ainda não veio, Pai, que para a sua casa, que está a caminho, Pai. Que o Senhor venha guardar, Pai, livrar de todo o mal, Pai. Pai, venha abençoar, Pai, o pregador dessa noite, Deus, venha trazer a palavra para nós, Deus. Oh, meu Pai, nos abençoa, Deus, e fica conosco nessa noite, Espírito Santo de Deus. Pai, nessa noite a Sua presença seja real aqui, Pai. Que caia fogo do céu e incendeia cada um que entrou aqui, Jesus. Jesus, não permita que nenhum dos Seus filhos que passaram por aquela porta, Pai, saia da mesma forma que entrou, Jesus. Jesus, faça que o seu Espírito Santo caminhe sobre cada um aqui. Que chuva de bênçãos caia sobre a vida de cada um, Jesus. Pai, fale conosco através da Sua palavra, Senhor. Jesus, nós Te amamos e nós Te agradecemos desde já. Amém. Espírito Santo de Deus, impactou, Pai querido, vidas que adentraram aqui essa noite. Pai querido, viemos aqui essa noite para Te adorar, para Te engrandecer, para bendizer o Seu nome, porque Tu és Pai, Tu és Rei, Tu és Senhor nas nossas vidas. Pai querido, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado pelos livramentos, muito obrigado pelas vitórias, muito obrigado, Pai querido, pela vida de cada irmão que está aqui dentro, muito obrigado pela vida dos irmãos que ainda irão vir para a Sua casa. Pai, traga-os debaixo da Sua santa proteção. Pai querido, estamos aqui para Te adorar e sabemos, Pai querido, que o Senhor já se faz presente. A Sua palavra diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos no Seu nome, Pai querido, o Senhor se faz presente. E muito obrigado, Espírito Santo de Deus. E as palmas glorifiquem e engrandeçam o nome do Senhor. Amém, irmãos? Aleluia, Jesus. Amém, aleluia, Jesus. Eu queria que os irmãos viessem um pouco mais aqui pra frente. Só tá a gente que tá aí atrás. Vem mais pra frente, bora ficar naquele calor humano. Todo mundo junto, todo mundo perto, né? Esses dois aqui tiveram com a gente no retiro, tá só bagunçando esses dois aqui, ó. 2 bênçãos de Deus que a gente aprendeu a amar. Amém, irmãos? Eu queria ler uma passagem para nós aqui,
que estamos aqui essa noite. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo és tu. Amém? Quem está com a sua Bíblia aí, abre aí 1 Timóteo 4. Aleluia. Deus é tremendo. Amém? Gabigol, Vinícius aí, cadê a Bíblia de vocês? Aê! Meus meninos agora, é nosso menino, esses dois aí. Amém? 1 Timóteo 4,12. Todo mundo encontrou? Timóteo 4,12 diz assim: ninguém despreza a tua juventude, mas sê exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Olha só que palavra tremenda para nós jovens, amém? E tem outro aqui que eu separei. Cadê? Aleluia, Jesus. Santo és tu, Jesus amado. Tu és tremendo. Glórias te dou, Pai. Eu não vou encontrar agora, mas tem uma palavra de Deus que fala que os jovens são fortes. Olha só que palavra tremenda que Deus vem falando com a gente, principalmente para vocês com a juventude. Quando Ele falou lá em Timóteo para a gente ser exemplo na fé e para com os nossos, é porque Deus quer de nós, os jovens, algo mais. Teles, por que Deus quer do jovem algo mais? Porque, vamos ser sinceros, vocês têm mais energia, vocês têm mais vigor. Eu lembro quando eu era menino, eu pulava muro, época de enxurrada assim, eu tava nadando com a enxurrada, água de esgoto. Hoje eu não tenho energia pra isso, gente, eu vou confessar. Eu fui jogar a bola com os meninos aqui lá no retiro, eles viram aí, eu joguei 3 minutos, já tava com o coração saindo pra fora. Entendeu? Então que a gente venha ser exemplo na mão do Senhor, que vocês venham deixar Deus usar vocês, que vocês venham abrir o coração para se entregar realmente para o que Deus quer. Sabe por quê? Porque Deus usa. Eu falo por mim, contar um pouco do meu exemplo. Eu retornei para a igreja tem uns 5 anos, mas antes disso eu estava na igreja, bonitinho, conheci minha esposa, casei, tive nossos filhos, entendeu? Mas só que o diabo entrou na minha vida. Sabe por que ele entrou na minha vida? Porque eu não fui forte, igual a palavra de Deus diz. Pelo momento eu estava aqui tocando na igreja, e em questão de uma semana estava minha esposa aí de prova. Eu já estava tocando com grandes nomes da música sertaneja de Brasília. Ah, Tedes, por que tu está contando isso? Pra você ver como é que o diabo é, né? Eu não estava tocando para qualquer pessoa, estava tocando para gente grande. Eu lembro que eu comecei a trabalhar numa escola aqui no setor, o Centro de Ensino Médio 9. Podem assentar, gente, pode sentar todo mundo. Podem ficar à vontade. E lá nessa escola estava tendo um ensaio de umas duplas sertanejas lá. E tá os meninos aqui, a gente que é músico, quando a gente vê instrumento, a gente fica doido, sabe? E eu fui lá ver os pessoal ensaiando, e de longe eu passava assim, eu era guarda e com minha farda passando pra lá e pra cá, na porta do ensaio, lá na sala. Aí eu lembro que o rapaz falou assim: tu gosta de música? Eu falei, eu gosto. Mas não falei pra ele que era baterista, não. Tu gosta de rock? Eu falei, eu gosto. Ele adivinhou. Aí eu lembro que ele falou assim: mas aqui é música sertaneja. Começou a rir. Eu falei, não, beleza. Conclusão, esse rapaz, eles pararam lá uma hora pra lanchar e falou assim comigo: tu gosta de música mesmo? Eu falei, não, eu gosto. Ele falou, tu toca algum instrumento? Eu falei, não, eu arranho um pouquinho bateria. Eu lembro que eu fui lá, chegou o baixista dele, a gente fez um som muito bom. Eu lembro até hoje, o baixista dele falando com outro assim, ó, o baterista dele falando com outro ali: perdi meu lugar. Aí eu fiquei com vergonha quando eu ouvi isso. Aí eu fui lá, voltei pra minha guarita todo envergonhado. Vocês acreditam que no fim do ensaio deles, o vocalista foi lá na minha guarita, me deu o número do telefone dele e falou assim: me liga aí, me dá seu telefone. Esse rapaz, ele marcou um ensaio comigo, ele me passou umas músicas lá, eu tinha tirado todas as músicas dele em um dia, coisa que o baterista dele estava com dificuldade. Depois eu dei aula até pro baterista dele,
Aí, conclusão, eu comecei a tocar com esse rapaz, ele me levou para tocar. Eu lembro que no primeiro dia ele me levou para conhecer o Pedro, Paulo, Mateus e o Roniel e o Rafael. Quem sabe quem é da noite aí que foi do sertanejo e conhece essas duplas. E eu fiz um som com eles gostaram. E eu lembro que de lá pra cá, vou ser sincero pra vocês, foi minha decadência. Porque eu fui pra noite, comecei a tocar profissional, eu lembro que foi o seguinte, eu toquei e ele me pagou. Eu falei, rapaz, o cara tá me pagando pra fazer o que eu gosto. Porque assim, a gente faz isso aqui, gente, por obra de Deus, porque a gente gosta, entendeu? Não é pra gente se amostrar. Quando eu subo na bateria ali, tá a minha esposa de testemunho, que eu falo muito com ela. Eu quero tirar o melhor pra Deus. É esse o meu desejo. E quando eu fui pra noite, a noite pra mim não foi bom. Eu não fui um jovem que vigiou como tá aqui em Timóteo. Eu não fui um jovem forte. Infelizmente, nessa época, eu tive um encontro com a bebida, coisa que eu tava na igreja bonitinho, bebia. Eu tive encontro com drogas, sabe, gente? Coisa que eu não fazia. Separei da minha esposa. Foi onde que eu vi que o diabo falou assim: agora eu acabei com sua vida. Acabei com sua vida agora. E acabou. Quem me conheceu aqui antes sabe. Quem esteve comigo na igreja me conheceu nessa época sabe. Sabe por que eu estou contando isso para vocês? Porque quando a Bíblia diz para a gente ser forte, a gente tem que ser forte. A Bíblia diz que no mundo a gente ia passar por aflição. A Bíblia diz que a gente não ia ficar na aflição. Ela diz que a gente ia passar. E Deus ainda falou assim, ó: e tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. Sabe, irmãos, sabe por que eu estou contando isso para vocês? Porque graças a Deus eu tive pessoas que estão aqui hoje, que eu tenho certeza que me conheceu antes, igual a Fabi, deixa eu ver quem é da minha época, a Dai, a família dela, entendeu? Que oraram por mim e que fez eu retornar para a igreja e retornar para a minha família. Eu falo para vocês, irmão, que tinha domingo que eu estava fazendo show, que eu montava o equipamento, e eu pensava assim: poxa, essa hora eu estava arrumando para tocar na igreja, eu estou aqui tocando para esse monte de gente bêbado, drogado, e eu sentia falta. E muitos amigos meus que estavam ali na noite, que eram também da igreja, sentiam falta. Eu lembro que muitas das vezes a gente ia pro carro, chorava, cantava uns hinos ali para tentar confortar o coração, e ia fazer o show depois. Mas assim, era algo vazio, não adiantava. Deus quer você na obra. Quando você tem um chamado, não tem para onde você correr. E eu resolvi obedecer. Voltei. Graças a Deus, Deus restituiu minha família. Graças a Deus eu voltei. Porque tanto eu queria fazer, que era a obra de Deus no louvor. Sabe? E é isso que eu quero que vocês enxerguem, entendeu? Que Deus sempre será a nossa solução. Por mais que a gente passe problema, dificuldade, Deus sempre será a nossa força. Tem um jovem na Bíblia que eu sou apaixonado por ele, que todo mundo aqui já veio falando dele, que é José. José era um jovem que ele não tinha pecado. Se a gente for ler a história de José, a Bíblia só fala que ele era igual o Teles, um rapaz formoso. Sabe? Olha o inimigo se levantando. Sabe, gente, se vocês for ver a história de José, ele foi um jovem que ele passa por todos os problemas que os jovens de hoje passam. Quer que eu fale quais os problemas que vocês passam? Problema dentro de casa, com a família. Qual jovem que não passa problema dentro de casa, com a família? Perseguição por, às vezes, ter um filho que é mais... tem mais atenção do pai do que o outro. O outro irmão fica intrigado, com inveja, entendeu? Mas se a gente olhar para José, que chegou a ser preso, chegou a ser humilhado, tirado do meio dos seus pais. Imaginem vocês, jovens aí, ser tirado do meio dos seus pais por uma injustiça do irmão. Eu creio que muitos no tempo de hoje estariam em depressão, querendo se matar, querendo matar o amigo, revoltado. Eu falo isso porque a gente conhece muito jovem assim,
Entendeu? Eu converso com muito jovem que não é da igreja. E quando você vai falar, não, aquela minha mãe, quem é que não ouve isso aqui? Eu acho que o Nino, como presidente de juventude, quando ele vai conversar com o jovem, ele ouve assim, não, minha mãe lá, meu pai tá enchendo o saco. Tua mãe e teu pai tá enchendo o saco não, ele só quer o melhor de vocês. Sabe? Ele só quer o bem de vocês. E assim como José, que a gente vinha permanecer na fé, e a gente viu que José foi tão fiel a Deus, que Deus colocou ele como governador do Egito, onde que para ser governador tu tinha que ser um egípcio, e ele não era um egípcio. É a mesma coisa de eu ou você, vou dar um exemplo simples aqui, mesma coisa de eu, você, qualquer um de nós aqui, se tornarmos presidente dos Estados Unidos, sem a gente ser americano. Tá vendo como é que Deus é fiel? Amém? E é isso que eu queria que vocês externassem hoje e ficasse no coração de vocês, e que as palmas glorifiquem o nome do Senhor. É a oportunidade de estar com o grupo de louvor, amém? Aleluias! Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo e vós também vencerás. Vamos ficar de pé. Eu convido a vocês a se esvaziar de você mesmo e ligar seu pensamento até o trono da graça. Desligar mesmo e falar assim: Senhor, eis-me aqui. Deus, essa noite eu saí da minha casa nesse frio, nessa chuva, porque eu quero viver algo novo contigo. Eu quero viver algo sobrenatural. Oh, amado da minha alma, eu te convido nessa noite a declarar que o nosso Deus, Ele é poderoso. Ele é poderoso. Só pra te adorar e bendizer teu nome, dizer que tu és o Deus Santo.
exalte. Aleluias. Vire para o seu irmão assim, meu irmão. Gente, vocês almoçaram hoje? Lancharam? Então vamos falar, meu irmão, Jesus morreu na cruz para que hoje nós fôssemos um. Nós somos um. Nós somos um. Sabe o show! Boa, gente, vamos terminar, gente! Cadê as palmas dele, nós somos seus povos, fomos escolhidos para brilhar a tua luz, para a história e nossos corações, ainda chama da tua paixão. Só corpo, só coração, só desejo dizer tuas mãos. Nada poderá parar, porque de nós somos tua cruz não nos leva por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos generar das nós somos escolhidos para brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações, onde achar a tua paixão. Um só corpo, um só coração, só desejo dizer tuas mãos. Nada poderá parar, onde de nós somos um. Tua cruz não nos leva por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar a salvação. As palmas adorarem. As palmas adorarem Jesus também, viu? Somos teu povo, mesmo aqui, somos um. Em ti somos um. Em ti nós somos teu povo, eis aqui somos um. Em ti somos um. Em ti. Gente, tem a letra aqui, e quem não sabe cantar, gente, as palmas louvam Jesus. Vamos adorar Jesus. Eu tô vendo os pessoal próximo que tá triste, gente. Vamos se alegrar. Você tá vivo. Deus vai te exaltar, meu querido. Louve a Deus. Louve com as palmas. As palmas. Aê.
em ti, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Gente, eu sou muito bagunceira. Eu sou mais bagunceira do que minhas filhas juntas, as 3. Só que, se é para celebrar, eu vou celebrar. Glória a Deus. Não é não? Se é para adorar, eu vou adorar. Aleluia. Eu vou até tirar meu tênis, que deu calor, gente. E nessa noite eu te convido a deixar todo mundo e vamos celebrar o Rei. Levanta para os meus pés. É a tua palavra. Levantarei as
Igreja, nós temos que entender, principalmente vocês jovens, neste momento vocês poderiam estar em qualquer outro lugar, mas o Senhor, Ele preparou este dia de hoje para você estar com Ele. Aleluia. O Senhor preparou esse dia de hoje para você conhecer mais e mais dEle. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Interessante que na nossa juventude, a nossa vida toda, a gente vivia em shows evangélicos. E claro, eu para variar era doida do grupo, né, gente? Só eu dançava e meu marido lá aí, ó. Era namorado na época, né? Ele ficava parado e eu lá me escabelando no show. Mas era um lugar que me edificou, um lugar que me firmou na presença de Deus. Eu canso de dizer lá em casa, não existe lugar melhor do que a casa de Deus. Não existe. Na casa de Deus você chora, na casa de Deus você pula, na casa de Deus você fala assim: Senhor, hoje eu não tenho palavras para falar contigo. E Ele te entende. Ele entende o seu silêncio. E eu só declaro para vocês nessa noite que o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. O meu Deus, o nosso Deus, Ele é maravilhoso. E se você ainda não conhece este Deus, eu te convido a fechar seus olhos e ligar seu pensamento aos céus e falar assim: Deus, eu quero te conhecer. Eu quero conhecer mais e mais de ti. Eu quero saber quão maravilhoso tu és para mim. Oh, eu te convido a adorar a Ele. No início a palavra, o com Deus altíssimo. Glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome!
Eu te convido a adorar Ele. Eu te convido a bendizer o nome dEle. Oh, Tu és poderoso, meu Deus. Oh, Tu venceste a morte. Tu venceste a morte. Tu venceste o pecado. Adore, adore, adore a Ele. Churiada da massa. Leva suas mãos e adore. Oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é. Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é. Nome de Jesus. Segura um pouquinho. Interessante essa música. Ó, quão lindo esse nome é. Quando eu estava grávida da minha primeira filha, nós ficamos escolhendo ali o nome. Escolhendo o nome. Eu falava ele falava assim, não amor, esse daí eu não gostei. Vamos colocar o nome dela de Karen. Assim, mas vão ficar rindo da minha filha. Vão falar que ela é a Karen do dente. Né, amor? A gente fez um monte de... Eu botei um monte de obstáculo. O que eu quero dizer com isso? Que quando Maria engravidou de Jesus, ela já sabia que tinha que colocar o nome dele de Jesus, de Emanuel. E ali ela não teve que questionar, falou assim, não, agora eu engravidei, nem o nome do menino eu posso escolher. Né? Se fosse uma mãe, Andresa, Thelma, Tati, ia questionar. Mas ela foi tão obediente ao nosso Deus, que através do nome de Jesus, o nome de Jesus, Ele cura. O nome de Jesus liberta. O nome de Jesus traz salvação. O nome de Jesus traz avivamento. O nome de Jesus, Ele restaura. O nome de Jesus, Ele transforma. O nome de Jesus, Ele vai aonde você não pode ir. Oh, esse nome, além de ser lindo, Ele tem todo o poder. Esse nome é o nome de Jesus.
Aplauda mais uma vez o nome de Jesus. Cadê o Nino? Se deixar, eu faço uma vigília, Nino. Ronildo. Ah, é o Ronildo, que gracinha. Ronildo. Amém? Paz e graça, igreja. Deixa eu pegar aqui. Só um instante. Amém, igreja? Vamos abrir nossa Bíblia em 2 Coríntios 9, 7. Quem tiver com a Bíblia aí. Queria tirar uma palavrinha sobre dízimo para vocês. Amém? Desligou só o teclado, cara. A palavra diz assim: que cada um dê sua oferta conforme resolveu o seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Pode ficar aqui. Nessa noite eu queria fazer uma pergunta para vocês. Não precisa me responder. Responda para você mesmo. O que é adoração? No culto de sexta-feira, né? Eu estava tomando banho para vir, né? Aí Deus vai, eu orando. Caraca, Deus. Eu falo assim com Deus. Deus, me dá uma palavra aí sobre dízimo e oferta, por favor. E sempre veio na minha mente a palavra adoração. E eu queria fazer essa pergunta para vocês. O que é adoração para vocês? Geralmente quando a gente fala adoração, vem sempre na nossa mente louvor, cântico, né? Mas eu queria dizer que a adoração, gente, adoração é muito mais além que isso, muito mais além que música. Você adora a Deus, você pode adorar a Deus com sua vida. Você honrando seu pai, sua mãe, isso é adoração a Deus. Tudo aquilo que engrandece o nome de Deus e exalta o nome do Senhor é adoração. E muitas pessoas pensam que dízimo não é adoração, mas dízimo é adoração. Por quê? Porque você está colaborando com o reino de Deus. Você está fazendo com que o reino de Deus cresça. As pessoas às vezes elas dão o dízimo pensando assim, caraca, o que Deus vai fazer por mim? Mas isso é um pensamento errado. A gente tem que adorar a Deus com o nosso dízimo pensando assim, Deus, que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja glorificado e que tua obra cresça. E eu convido a vocês nessa noite que vocês possam vir com esse pensamento. Venha com o pensamento de adorador. Venha para adorar a Deus, para que a obra dele cresça mais e mais. Venha com esse intuito de adorar a Deus. Porque a adoração, Deus, faz milagre na nossa vida, viu? E eu convido a vocês com alegria, né? Porque Deus ama quem dá com alegria. Convido a vocês a trazer os seus dízimos e suas ofertas, amém? Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. O mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Por isso eu não tenho que temer, porque eu sei que Ele me ama. Amém? Estenda suas mãos para cá, velho. Vamos orar. Pedir para Deus nos abençoar. Espírito Santo de Deus, quero te apresentar, ó Pai, todas as pessoas que ofertaram e dizimaram na tua casa, ó Pai. Senhor, que as pessoas que não puderam ofertar, ó Pai, que também sejam abençoadas em nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa abrir as portas, ó Pai. Porque as portas que o Senhor abre, Pai, ninguém pode fechar, Deus. Em nome de Jesus, abençoa cada um dos teus filhos, ó Pai. Eu te peço, Pai, e te agradeço por tudo que o Senhor irá fazer, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos receber o Nino com alegria. Amém, igreja.
Queria chamar a pregadora aqui na frente, amém? A própria. Amém. Eu tenho certeza que vocês já receberam nessa noite, amém? Mas eu queria desafiar vocês nessa noite, que vocês abrissem o coração de vocês, para que vocês venham receber verdadeiramente de Deus, para não ficar só em, como a gente fala, só em emoção. A gente quer transformação, né? Eu tenho certeza que eu tenho visto na vida desses jovens, transformação na vida desses jovens. Um dia me disseram assim, que jovem não tem compromisso, que jovem é fogo de palha. Vi outros pejorativos sobre os jovens. Mas eu queria dizer para vocês que o período que eu estou com esses jovens, eu tenho visto tudo diferente. Eu tenho visto jovens que oram pelas suas famílias, tem jovens que oram pelos casamentos dos seus pais, tem jovens que não abrem mão do seu irmão estar aqui na igreja, né, que tem orado por tudo isso. E assim, o que eu vejo de estudo, do que nos falaram, né, que nós erramos como pais, nós erramos como mãe, porque a palavra de Deus vai dizer para Ezequias bem assim: vai e conserta a tua casa. Foi uma ordenança de Deus. Só que Ezequias, gente, que a gente não sabia, eu mesmo não sabia, achava que ele já tinha filhos. Quando Ezequias morre, Deus tinha dado 15 anos para ele. Quando ele morreu, o filho dele tinha 12. Então quer dizer que ele teve 3 anos, né? E quando Deus fala em consertar a casa, Ele não fala de você chegar simplesmente e consertar só a sua vida. Deus não falou isso para Ezequias: conserta a sua vida, conserta a sua casa. E assim, naquele tempo, uma pessoa tomava conta da decisão das nossas vidas, um rei. E se fosse um rei ruim, a gente ia, desculpa a expressão, se ferrar. Iríamos se ferrar. Mas hoje nós temos a liberdade. Depois que Jesus veio, Ele deu esse livre acesso a gente. Você, jovem, nós que somos adultos, nós somos responsáveis pelas nossas casas. Nós somos responsáveis pelos nossos pais, nós somos responsáveis pelas nossas mães, nós somos responsáveis pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos. Que a palavra de Deus não fique só aqui dentro, são vocês que vão levar a palavra do Senhor. E isso tem, assim, como se diz, tem entrado no meu coração de uma forma diferente, porque eu vejo vocês, o futuro da igreja. Vocês são o futuro da igreja. Acaba-se a geração, acaba-se com a igreja, gente. Aquilo que vocês aprenderem aqui dentro e vocês não levarem lá para fora, vocês vão estar colaborando para que venha uma geração que ela não vai acreditar no que Deus fez. Porque nós, como pais, nós, como filhos, nós esquecemos de pregar para eles que estão em casa. Porque a gente sempre está no culto e fala assim: poxa, fulano podia estar aqui. Mas a obrigação é minha e é sua de levar a palavra de Deus lá para fora, tá? Isso é uma obrigação nossa. E nessa noite, cadê a Cauane? Ah, tá, Cauane. Cauane vai estar orando pela pregadora dessa noite. E assim, que nem os jovens, né? A gente fala assim: gente, você vai orar hoje. Eles ainda são menos tímidos do que eu, graças a Deus. Mas assim, vocês são o futuro. E se a gente não investir em vocês, o que a gente pode investir em vocês, gente, é a palavra de Deus. Como o Teles falou, a palavra de Deus é a que transforma, é a que vai mudar a vida de vocês, é onde os sonhos de vocês vão ser realizados em Deus, tá? E eu creio nisso, eu creio que vocês vão fazer muito mais do que vocês são capazes de fazer, do que vocês sonham, que senão Deus não teria trago vocês num sábado à noite, que hoje foi uma chuva, né? E vocês não estariam aqui nessa noite. Amém? E agradeço a vocês por estarem aqui. Sal da igreja capaz de Senhor, amém? Vamos estender as nossas mãos para a pastora Elisiária.
Deus, estamos diante da Tua presença, ó Pai, para te agradecer pela Tua filha. Espírito Santo, que a Tua palavra venha a ser feita da forma que o Senhor ensinou a Tua serva. Espírito Santo, que a Tua palavra, Pai, possa ser dita e nós podemos entender a Tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha usar a Tua serva para entregar a tudo aquilo que o Senhor falou para a Tua filha. Espírito Santo de Deus, venha usar a Tua serva, Pai, para que nós podemos sentir a Tua presença, sermos usados através da Tua palavra e que todos, ó Deus, possam entender conforme a Tua palavra diz. O Senhor é a nossa força e nada impedirá, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha guardar e livrar os Teus filhos de todo o mal. Amém. Amém, gente? A paz do Senhor Jesus. Eita, eu senti, foi um negócio aqui diferente assim. Amém, gente. Deus abençoa. A verdadeira oração é aquela que sai do mais profundo do coração, né? Coração sincero. E com tanto abençoa a tua serva, com certeza já fui abençoada. Diga amém, Evelyn. Irmãos, abra a sua Bíblia em 2 Timóteo. Hoje foi um dia atípico, viu? Corre aqui, corre acolá. E estou lá ouvindo a mensagem, Deus me dando a mensagem de vocês aqui. E eu, mas Jesus. E eu glorifico a Ele. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Quero falar sobre um jovem chamado Timóteo. Andei especulando um pouquinho a vida dele. Confesso que me encantei com a história. Não vou falar tudo, vou apenas comentar um pouco sobre Timóteo, né? Quem era Timóteo e o significado do nome Timóteo, honrado por Deus. O meu próximo filho vai ser Timóteo. Oh, gente, mas infelizmente a madre foi fechada. Só se ele fizer milagre, né? Eu sou ligada, né? Liguei, corri, fui ligar logo, né? Mas assim, estou feliz com os meus 2 filhos. Bênção do Senhor na minha vida, né? E acredito eu que era isso que Deus queria, né? Apenas 2. Eles brigam comigo, quer outra irmã, mas vou deixar para eles me dar os netos agora, né? Eu faço questão de cuidar enquanto eles passeiam. Vamos ver se na real vai ser assim, né, gente? Então, eu gostaria que 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, eu acho que eu vou acompanhar ali, acho que é até melhor, né? Diz assim, ó: você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Pode sentar, bem? Eu estava meditando hoje, veio uma luz. Quem prega aqui, eu acho que sabe como é que funciona, né? A gente está lá ouvindo a mensagem, ligado no poder da glória. Aí vem uma palavra. Comigo é assim. Aquela palavra vira uma pregação, né? Só que veio um nome. E o nome foi Timóteo. E eu, mas todo pregador que prega para jovem fala assim. Fala assim, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, né? Mas Deus, ele ministrou algo diferente ao meu coração sobre a vida de Timóteo, sobre a amizade de Timóteo com Paulo. O que Deus, quando Deus une pessoas, Ele une com propósito, diga amém? Há um propósito, não estou falando agora de casórios, estou falando de pessoas aliançadas. Deus aliança pessoas para um propósito.
Existem alianças que são constituídas por Deus, mas existem alianças que são constituídas pelo olhar. Você olhou, gostou da pessoa, aliançou-se com ela. Quando a aliança ela é formada por Deus, ela tem um resultado positivo no final. Mas quando a aliança ela é formada por mim mesma, pelos meus próprios olhos, pelas minhas próprias intenções, o final sempre vai ser decepção e tristeza. Amém? Por isso nós precisamos ter cuidado com as nossas alianças. Com quem nós nos aliançamos? Qual o propósito? A aliança é uma coisa muito séria, gente, muito séria mesmo. Eu quero falar um pouco aqui sobre quem foi Timóteo. Eu posso ler para vocês? Para que vocês possam entender, amém? Timóteo foi um jovem líder da igreja primitiva. Muito provavelmente ele nasceu em Listra, uma província romana da Galácia, juntamente com Derbe. Essa província designada em Atos 14:6 como cidades de Licaônica. Outra possibilidade para a cidade natal de Timóteo é justamente Derbe, porém Listra é a mais amplamente aceita. Timóteo, ele foi chamado por Deus. Veja só, o que o Espírito Santo trouxe à minha mente nessa tarde. Timóteo era um grande amigo de Paulo. Paulo era o seu mentor, era aquele que orientava Timóteo em tudo, irmãos, desde a oração ao jejum, a leitura da palavra, a prática da santidade. Ele era muito ligado a Paulo e Paulo tinha uma grande preocupação com ele. Paulo preocupava-se demais com Timóteo. E a palavra de Deus fala que ainda assim, Paulo não separou ele para exercer nenhuma função na casa de Deus por amizade. Você sabe como foi que aconteceu o ministério de Timóteo? Eu até chorei quando estava lendo. Foi um ato profético. Os presbíteros da igreja, junto com Paulo, se reuniram, estenderam a mão sobre Timóteo e profetizaram sobre a vida dele. Um jovem que poderia pensar em tantas outras coisas, pensar em se dedicar à casa de Deus, pensar em se dedicar ao ministério de Deus. Foi assim com Timóteo. Ele foi marcado por Deus. Diga amém. E quando Deus marca, você e eu podemos até voar por aí, mas nós voltamos para executar aquilo que Ele nos marcou para que fosse feito através de nós. Timóteo, segundo a instrução, segundo a Bíblia, segundo o que eu estava especulando sobre ele, nós vamos chegar no versículo, ele tinha ótimas referências, ótimas referências. Timóteo, ele foi um exemplo de membro dentro da igreja. Imagine você, a Bíblia relatar isso sobre uma pessoa. Às vezes a gente acha que não é tão importante, mas olha, irmãos, tinha alguém olhando e observando a vida de Timóteo. Tinha ou não tinha? Isso aqui não era uma visão de Paulo, isso aqui era uma observação geral da igreja. Ele era um membro que dava um ótimo exemplo dentro da igreja. Uma das características dele como cristão, ele era um membro que dava exemplo dentro da igreja. Mas ele era um jovem, não era? As pessoas têm visão errada de jovem, não tem, irmãos? Tem ou não tem? Eu já quero ver
eu começo pelos pré-adolescentes, adolescentes, aí vai até os jovens. A gente já começa a ver Yasmin, acho que é a menor que tem aqui no nosso meio hoje. Eu olho para Yasmin, eu consigo ver coisas esplêndidas a respeito dela. Eu consigo ver Yasmin, ela gosta de dançar, ela faz parte da dança. Mas eu não vejo a Yasmin só dançando. Eu não vejo. Eu vejo Deus fazendo com ela e através dela grandes coisas. Amém? Porque existe um grande poder nas nossas palavras. Aquilo que eu proferi sobre alguém é o que vai ser. Amém? Então, eu preciso ver a Yasmin da melhor maneira possível. Ela vai ser uma grande jovem de Deus, uma grande moça de Deus. Vai dar exemplo dentro da igreja, assim como Timóteo deu. Diga amém? E todos vão olhar para ela e vão dizer: Yasmin, ela é uma menina de Deus. Ela é uma menina diferente. Vocês já pararam para observar o jeito dela? É só um exemplo, viu, irmãos? Estou falando sobre Yasmin porque ela é a menor que tem entre nós aqui hoje. Mas é isso que eu consigo ver de cada jovem, sabe? Eu consigo enxergar em vocês, talvez o que nem vocês mesmos conseguem se enxergar. Porque nós que estamos na frente, que estamos um pouco, não vou dizer acima, mas que temos mais experiências do que vocês. Nós já vivemos muitas coisas, já fomos jovens, já vencemos muitas situações. E nós hoje, com uma mente bem madura, uma mente de Cristo, nós conseguimos entender e compreender que se Ele fizer, ninguém pode impedir. E quando Ele quer, as coisas acontecem. Para a glória e louvor dEle. Amém? Ele foi um jovem, um exemplo de cristão. Mas não já estava falando que ele foi um exemplo de membro dentro da igreja? Porque ser crente dentro da igreja é fácil, é ou não é? Sim ou não? Nós temos que dar exemplo lá fora. E lá fora as pessoas não nos veem como membros, nos veem como cristão, né? Nós somos realmente, nós temos que mostrar realmente lá fora quem nós somos. Qual o nome que nós carregamos? Qual a bandeira que nós erguemos? De que nome nós estamos falando? Porque o nome que nós propagamos nesse púlpito todos os domingos, todos os cultos, é o nome de Jesus. E este nome tem poder, tem autoridade, tem vida, tem libertação, tem cura, tem restauração. Esse nome que nós temos propagado lá fora, as pessoas podem olhar para nós, podem olhar para mim, podem olhar para você e dizer assim: eu acho que eu vou bem ali, saber onde é que esse fulano está indo, porque tem uma coisa diferente, está acontecendo alguma coisa, tem algo novo acontecendo. Sabe por quê, irmãos? As pessoas, elas querem viver algo novo em suas vidas. Elas querem viver algo novo em suas histórias. Então, a comunidade, ela admirava-se com Timóteo. Aí você para assim: gente, mas que jovem era esse? Era um jovem escolhido e separado por Deus. Tem gente que pensa assim: eu não quero ser crente não, Deus me livre de ser crente para ser desse jeito, ser assim, ser assado. Irmãos, quem tem a marca do Cordeiro não sente falta de mais nada. Eu sou exemplo disso. Eu nasci dentro da igreja. Amém? Nasci, eu nunca senti vontade. Eu não estou criticando e nem quero entrar nesse mérito. Estou falando de mim. Amém? Nunca senti falta de dançar, nunca senti falta disso, nunca senti falta daquilo. A igreja, ela não iria, irmão, jamais me obrigar a não fazer. Até porque a palavra de Deus nos dá livre-arbítrio. Eu faço se eu quiser ou não. A escolha é minha. Diga amém? Eu que decido o que é melhor e o que não é para mim. Para mim, não era melhor. E não senti falta. Cresci ouvindo esta palavra. Conheci esta palavra. Na minha época era muito mais difícil e a nossa igreja era muito mais rígida.
hoje, vocês são livres. Amém? Para adorar. Na sua época não era, pastor, irmãos? A minha época era muito, muito, muito rígida. Muito. Amém? Mas o que mudou em mim hoje? Quando liberou muita coisa, a gente não usava calça, não usava brinco, não pintava a unha, não usava maquiagem, não fazia nada disso. O ministério era assim. Hoje foi aberto, né? Tudo com ordem e decência, né, irmãos? Precisamos, porque não tem espelho melhor do que o Espírito Santo. Se eu vou vestir uma roupa, o que você acha? Está boa essa roupa aqui? Se ele achar que está, então use-a. Amém? Porque tudo na vida tem que se ter um limite, porque se não tiver, vira bagunça, né? E o estatuto antes era mais complicado, era mais difícil, mas eu confesso para os irmãos, eu me adequava àquela situação. Estava bem para mim. Sabe por quê? Porque tem certas coisas que é muito melhor. E na época, se buscava a Deus com muita intensidade, com muita entrega. Pastora, hoje não é assim? Hoje é assim. Só que os tempos são outros, são ou não são? Hoje, as pessoas estão mais... antigamente os crentes ficavam muito na igreja, muito. Hoje as mulheres trabalham mais, correm mais, fazem isso, faz aquilo outro. Está errado? Não. Mas as coisas mudam e nós temos que nos adequar a isso. Amém? Mas o que não pode mudar e o que não muda é a palavra de Deus. Ela permanece a mesma. O estatuto mudou, mas a Bíblia continua sendo Bíblia. Né? O estatuto mudou, mas a Bíblia continua sendo a palavra de Deus. E a Bíblia fala sobre a amizade desses dois jovens, desse homem e esse jovem, que era Paulo e Timóteo. Paulo fez questão de ensinar a Timóteo, mas em todo tempo Paulo tinha uma preocupação, ele não queria ensinar a Timóteo para ele. Ele fez um discípulo para quem? Para Cristo. Timóteo se preocupava com as coisas de Deus. Aí isso é uma das palavras de Paulo para Timóteo. Olha, ele diz aqui assim, ó: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, que eu te ensinei, Timóteo. Olha o que eu te ensinei. E veja, irmãos, Paulo ensinou não com palavras apenas, com atitudes, com gestos, amém? Com a vida, né? E ele fala assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. O que é que pode fazer um jovem sábio? O que é que pode fazer um jovem sábio? O que foi que Paulo falou aqui? As Escrituras. A palavra de Deus pode fazer um jovem sábio. Amém? Ele estava falando isso para um jovem, né? Um jovem. E ele estava preocupado com o futuro de Timóteo. E ele diz aqui, ó, e diz assim: outra característica de Timóteo: foi um jovem escolhido para a obra de Deus. Ele foi escolhido. Timóteo não dormiu e acordou, pronto, vou fazer a obra de Deus. Não foi assim. Ele foi escolhido para fazer a obra de Deus. Ele foi chamado para fazer a obra de Deus. E quem é chamado suporta, diga amém? Quem é chamado renuncia. Quem é chamado ama o que faz.
Quem é chamado, aconteça o que acontecer, permanece firme no chamado. Quem é chamado por Deus não abre mão por nada. Aconteça o que acontecer, está firme naquilo que Deus o separou para isso. Outra coisa, outra característica de Timóteo, ele era um exemplo. Exemplo. Aí eu lendo, né, gente, que homem é esse, Jesus, né? Ele era um exemplo de um liderado. Imagina, olha só as características. São fortes ou não são? Exemplo de um liderado. Eu imagino Timóteo aquele jovem submisso. Talvez ele não diga assim, senhor, não senhor, sim senhor, não senhor, mas era aquela pessoa inteiramente submissa ao seu mentor, que era Paulo. Aquele jovem que se preocupava em ouvir o seu mentor. Aquele jovem que preocupava-se em orar junto com ele, estar junto com ele e aprender junto com ele. Essa era uma das características, ele era um exemplo de liderado. Ele foi um obreiro exemplo e também um exemplo de líder. Aí você fala assim, como assim, pastora? Um exemplo de líder, mas ele tinha um mentor que era um exemplo. Ele só podia ser um exemplo, diga amém? Quem era Paulo, irmãos? Eu não vou falar sobre Paulo nessa noite, embora eu esteja encantada com a história dele. Tenho lido, tenho lido e relido a história de Paulo. E cada vez que eu leio, mas eu me apaixono pelas cartas de Paulo. Porque cada carta que Paulo escreveu tem uma história. Cada carta que Paulo escreveu tem a marca do seu ministério. Tem as dores escritas, mas tem o amor encarnado em cada palavra dele em relação ao seu ministério, em relação ao seu chamado. Um homem que dedicou a sua vida a servir o reino de Deus, a falar sobre um outro homem, a mostrar um evangelho puro, um evangelho genuíno, né? Então Timóteo, ele tinha o seu mentor como exemplo, que era Paulo. Era um grande homem de Deus, né? Era um grande exemplo de Deus. E eu quero dizer para você nessa noite, Paulo e Timóteo fizeram uma dupla, né? E uma dupla fez uma aliança. Pensa numa aliança que deu certo. Essa aliança deu certo. Você sabe o que é mais importante quando uma pessoa está mentoreando alguém? Não é quando ela faz na sua presença, mas é quando ela faz, quando a pessoa que está sendo mentoreada faz, quando o mentor não está presente. Mostra o que ela aprendeu, põe em prática o que ela aprendeu. Gente, isso é muito importante para as nossas vidas. No nosso trabalho é assim, aonde você for é assim. Nós precisamos ter isso em nossos corações. Nós podemos pregar, chamar atalaias de fogo aqui, vai cair labareda de fogo aqui, profetas estrondantes aqui. Meu Deus, caiu fogo do céu naquela igreja ontem. Se você não decidir mudar o seu jeito e se adequar à palavra, tudo que você viveu não passou de emoção. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a palavra, ela precisa ser vivida na nossa vida. Ela precisa ser vivida na nossa história. Deus, eu tenho visto, tenho percebido que Deus está querendo isso de nós, que haja essa entrega com mudança em nossas vidas, que haja essa entrega com mudança em nossa história. Nós temos que aprender de Deus como Ele quer que sejamos. Diga amém? Está aqui, na palavra de Deus. Paulo se preocupava com as dores que Timóteo tinha no estômago. Cuidava de Timóteo em tudo. Ele era um líder de exemplo.
E quando você anda com líder de exemplo, não tem como você não ser um liderado de exemplo. Amém? O meu coração queimava enquanto a pastora estava pregando. Eu até escutei a mensagem, muito boa a mensagem que ela pregou à tarde. Mas o Espírito de Deus falava sobre esta palavra. E ele me confrontava com esta palavra nessa tarde. E eu fiquei, Jesus, como é que faz agora? Eita glória, né? Então, Deus, Ele chamou Timóteos para essa geração, gente. Existe um Timóteo aqui nessa noite. Cada um de vocês é um Timóteo que Deus chamou. Aquele apaixonado pelo Senhor, apaixonado pela obra, apaixonado em orar. Vamos orar, ele já está chorando. É apaixonado, sabe por quê? Porque ele não espera chamar. Ele já passou o dia inteiro falando com Deus. Quando disseram, vamos orar, ele já estava cheio de Deus. E cheio não tem como transbordar, irmãos. Transborda. Então Deus está querendo apaixonados por Ele, apaixonados pela obra, apaixonados pelo seu irmão que está aí do seu lado. Olha para ele. Fala assim, eu sou apaixonado por você em Cristo. Fácil. Eita, mas vocês, hein? Vocês aproveitam, hein? Amém. Ô, gente, vocês não aproveitam a situação, é apaixonado em Cristo. Amém. Aí gostei. Aí deu. Aí colou. Amém, irmãos? E Paulo, irmãos, e Timóteo, ele era um menino, um jovem, que amava o Senhor, que amava o seu ministério, que amava o seu chamado. Amém? Ele era um menino que sabia o que o Senhor representava para ele. E não tinha como negociar isso. Quando nós sabemos, quando nós somos apaixonados pelo Senhor, não tem como negociar isso. Não tem como nós negociarmos isso. Tem? Tem como negociar isso? Não tem. Nós somos apaixonados por Ele. Nós somos apaixonados pela sua obra. Sabe, ultimamente eu tenho certeza que Deus tem colocado em nossos corações aquela sede, sabe, irmãos, aquela fome. Fome da palavra, aquela sede do Espírito. Irmãos, não tem nada que pague isso. A presença do Espírito de Deus não tem nada que pague. Aí Paulo fala assim, ó, você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Você aprendeu? Seja fiel ao que você foi ensinado. O que você aprendeu foi a palavra, então seja fiel a essa palavra. Se você aprendeu que você tem que ir e pregar, então seja fiel, vá e pregue. Amém? Se você aprendeu que você tem que amar o seu próximo, então seja fiel, vá e ame o seu próximo. Amém? Desde que o próximo seja só o seu marido, viu? Então nós temos que amar, né? Nós precisamos amar o nosso próximo, né? Na questão, Timóteo só foi o que ele foi porque ele quis ser. Quando Paulo disse para ele assim, vem cá, Tati. Quando Paulo disse para Timóteo, vem cá, meu filho, pode subir aqui. Que Paulo falou assim, eu vou te ensinar. Deixa eu te ensinar. Deixa eu te mostrar quem é Cristo. E deixa eu te mostrar o amor que Cristo
tem pela sua igreja. Porque Paulo era um apaixonado, amém? E não tem jeito, irmão, parece que passa de um para o outro, não é? Passa, uma pessoa motivada, ela consegue motivar outras pessoas. Uma pessoa desanimada, se você ligar nela, ela desanima você. Vamos fazer isso, fulano? E não estou muito afim não, aí você vai e murcha, né? Mas uma pessoa motivada, ela consegue motivar outra. Paulo conseguiu, através do Espírito Santo, transferir, através do exemplo, o amor dele por Cristo a Timóteo. Parou em Timóteo? Parou? Apareceram Timóteos igualzinhos a ele lá. Não é? Aí, ó. Paulo e Timóteo. Diga amém? Assim como Paulo formou Timóteo, Timóteo também formou outros Timóteos. Foram criando. Eu fico imaginando o Teles pastor. Eu imagino essa igreja, como não seria? O Teles pastor. Porque o povo fala que, as pessoas dizem que a igreja é a cara do pastor, né? É? É mesmo? Tá bom. Você imaginou uma igreja com a cara do Teles? Só ia ter jovem do jeito do Teles. Gente, eu estou brincando, mas ao mesmo tempo eu estou falando seríssimo isso. Fica em pé aí, Maico. Vocês conhecem o Maico, não conhecem? Sim. Imagina uma igreja, o Maico pastor em uma igreja com a cara dele. Escutem. Você sabe como seria? Na minha visão do Maico, como que seria isso? Até os bancos tocavam. Por quê? Porque ele ia ter interesse de ver as pessoas aprendendo a tocar. Porque esse é o ministério do Maico. Ele forma discípulos na música, gente. Mete aí, ó. Pela música. Vocês estão entendendo? Isso é muito sério, mas é sério mesmo, gente. Obrigado, Maico, pode sentar. É muito sério. E Paulo entendeu isso. Paulo passou o que ele tinha de melhor. A paixão por vidas, a paixão por almas, a paixão por Cristo. Imagina um cara preso, tá lá apanhando, sendo açoitado, sabendo que vai morrer no outro dia decapitado. De repente, este mesmo cara está lá, exaltando e glorificando a um Deus que deixou ele lá preso. E ele foi preso porque estava pregando o Evangelho. Aí este mesmo Paulo termina a sua missão dizendo assim: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Foram as palavras de despedida de Paulo. No outro dia, decapitado. Por quê? Porque estava pregando o Evangelho. Se Paulo fosse uma pessoa sensacionalista, ou se ele fosse um homem sentimental, ele iria formar Timóteos para morrer como ele? Não. Mas ele não fez discípulos para ele. Ele fez discípulos para o reino de Deus. E quando nós fazemos discípulos para o reino,
Paulo pode não estar presente, mas Timóteo continua fazendo o que ele aprendeu. Paulo poderia não estar presente, poderia não ver, mas o que ele aprendeu, colocou em prática e foi fiel. E ele diz isso para Timóteo: olha, você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Vão querer te ensinar diferente, mas seja fiel àquilo que foi ensinado a você. Aprenda aquilo que foi ensinado a você. Nós aprendemos com o reino, aprendemos com Deus, aprendemos na palavra e nós aprendemos nas nossas ações. Você ensina mais mostrando do que falando. As pessoas observam e você nem percebe que está sendo observado. Assim foi com estes dois homens, Paulo e Timóteo. Paulo e Timóteo. Uma aliança que foi feita por Deus, para que o nome dele fosse glorificado. Diga amém. Amém. Glorificado. Você está aqui sentado ouvindo essa palavra. Mas quantas pessoas, quantos jovens você conhece? Vai vir a sua memória aqui agora. E nós vamos até fazer uma oração, tá bom? Quantos jovens que você conhece que agora está... Eu quero usar essa expressão, que está usando drogas, que está se prostituindo lá fora agora. Que você tem consciência de que hoje, por ser sábado, é o dia marcado para que eles façam isso. Vocês estão entendendo, gente? Nós temos jovens aqui que foram marcados, tiveram marcas lá fora, e que Jesus arrancou essas marcas, colocando o seu bálsamo e curou, bálsamo e restaurou, bálsamo e limpou. Quantos jovens não tentaram cortar seus pulsos? Tem jovens que se escondem atrás de blusas de manga comprida, para esconder, porque tentaram se mutilar. E nós não estamos brincando com isso, porque esse número está cada vez mais crescendo. Jovens que se trancam dentro dos seus quartos e os pais acham que está tudo ok com eles. E lá eles estão se mutilando, lá eles estão se matando, lá eles estão fazendo coisas terríveis. Porque existem feridas que só Deus pode curar. Diga amém. Só Deus pode curar. E foi uma coisa tão do inferno isso, porque, gente, uma vez eu perguntei para uma jovem que tentou se mutilar, eu perguntei: por que você fez isso, minha filha? Por que você tentou fazer isso? Que quando nós cortamos o pulso ou qualquer outra parte do nosso corpo, nós, por alguns minutos, esquecemos a dor da nossa alma e nos centralizamos a dor daquele ferimento. Para que se mutilar se nós temos um divã de graça? Para que se mutilar se nós temos um Jesus que cura a nossa alma? Para que, gente, se mutilar? Nós que estamos aqui, que somos mais velhos, que estamos... Velhos é tão assim diferente, né? Mas vocês entenderam, né? Somos mais maduros. Vamos orar pelos jovens. Vamos começar a enxergá-lo de maneira diferente. Vamos começar a profetizar. Jovem tem dor, gente. Esse menino não se preocupa com nada, não gasta nada. Jovem tem dores tanto quanto eu e você.
E nós precisamos aprender a lidar com essa situação. Por quê? Porque como vai ajudar uma pessoa se não entender o que ela está passando? Nós precisamos entender. Paulo não se preocupava só em pegar Timóteo e lançar. Paulo se preocupava com os sentimentos de Timóteo, se ele estava bem, se ele não estava. Ele orava junto com ele, porque Timóteo queria isso para a vida dele também. E nós precisamos ver e entender que Deus tem isso para nós. Deus tem isso para vocês. Deus tem isso para os jovens. Deus não quer ver vocês se sentindo fracassado, porque é algo errado aqui, lá na frente, meu futuro já foi por água abaixo. Que isso? Deus tem um futuro brilhante para a sua história, é apenas o começo. Você está sendo lapidado e trabalhado por Ele. E o trabalhar de Deus dói, mas é para o bem da humanidade. É para que nós nos tornemos pessoas melhores. Para que nós nos tornemos pessoas mais amáveis. Amém? Nós precisamos melhorar, irmãos. Nós precisamos tornar pessoas melhores em Deus. Em Deus. Você crê que Jesus está aqui? Deixa eu contar um segredo para vocês. Na hora que eu estava lá, e eu perguntei para Deus como que Ele queria que eu quisesse, que eu fizesse. Eu só queria dizer uma coisa para você. Esquece quem está do seu lado agora. Porque aqui tem jovens que sofrem com dores terríveis na alma. Jovens que rolam na cama à noite sem conseguir dormir por causa de feridas da alma. Jovens que procuram de tudo para tentar ser feliz, jovens que riem, que brincam, mas que por dentro está todo machucado. Mas Jesus, porque só Ele que pode fazer isso, vai curar as suas feridas nessa noite. Eu queria que você ficasse de pé, em nome de Jesus.